até o ato da gente desenvolver individualmente a meditação contemplativa, embora a gente esteja com pensamentos ali sobre a verdade, Deus ou a palavra, que no começo a gente segue meio que um básico, mas depois a gente, mesmo começando com um básico dentro da meditação, a gente aprende a soltar para deixar a mente fluir dentro de uma anulação do eu pessoal. Porque não existe pensamento que possa nos induzir a sentir a presença. Não existe pensamento que possa produzir a presença. Ou não existe nenhum pensamento que possa colocar a gente em contato com a presença. Porque achar que qualquer pensamento que nós possamos produzir dentro da meditação, mesmo que seja a palavra da verdade, vai nos colocar em contato com a presença, é um auto-engano. Eu só inspira, né? Eu só inspira. Inspira. Porque a contemplar a verdade, ou a palavra da verdade, ou depois com um pouco mais de habilidade, deixar a mente fluir dentro dessa contemplação, eu vou falar um pouquinho aqui agora, é uma anulação do eu pessoal. Estado de não mente. Então, o não mente seria o não pensar. Certo? Então, para chegar num... Porque existe, isso que ele falou é importante, existe um estado de não mente pela prática da meditação pela transcendental, mas ele é estéril. Não é uma meditação espiritual. Pode produzir hormônios do bem-estar, sinapses da percepção de uma tranquilidade, um maior nível de descanso, até um nívelzinho do que se chama atenção plena, que é estar mais consciente na rotina, mas aquilo não é um enriquecimento, é aprofundamento da consciência para estar consciente da presença, portanto, um poder. Então, a não mente na meditação transcendental não é a prática da presença. Agora, atingir um estado de não mente pela meditação contemplativa é atingir um silêncio que é uma harmonia interior, na onde nós estamos conscientes do que é aquilo. Né? O silêncio é poder, que nem fala no escala de Jacó, só que é um silêncio consciente, de que o silêncio é a presença. Então, como não existe nenhum pensamento que possa produzir ou nos colocar em contato com a presença, enquanto a gente vai desenvolvendo o hábito de contemplar a palavra, meditar sobre as coisas de Deus, depois a gente acaba aprimorando essa contemplação dentro da meditação para uma anulação do eu pessoal, que nem pode começar ali com uma contemplação assim, eu e o Pai somos um, Deus está mais perto. Isso não é coisa engessada, porque tem milhares de exemplos de pensamentos que podem ser produzidos dentro das obras de Joel. Mas esses pensamentos são para inspirar, como ela disse, para inspirar em nós um descanso na verdade, no Espírito que já é a verdade do nosso ser. Então, eu e o Pai somos um, Deus está mais perto que o ar que eu respiro, só existe um poder, eu quero renascer pelo Espírito, etc e tal. Ou contemplar um trecho de um salmo, ou o salmo todo, vagarosamente, lentamente. A pessoa pode desenvolver isso de diversas formas, até que ela sinta a presença, uma manifestação, um suspiro, etc, uma calma, um aprofundamento da consciência, ou não sinta nada por algum tempo, que o que não importa. Mas se ela começa ali a meditação, ela pode perceber uma certa tensão na respiração, porque a gente fica perceptivo a isso, um certo cansaço, ela percebe que não está relaxada. Então ela vai contemplando, ela vai respirando, ela vai descansando na palavra, na verdade, na palavra. Ela pode, a hora que contemplar um pouquinho a palavra, ela já pode entrar numa oração pelos inimigos. Que inimigos? Sendo que não há inimigo, né? O inimigo é quem nos dá trabalho, quem nos dá problema, ou mágoas do passado, ou mágoas mais recentes, traumas, feridas do ego, relacionamentos falidos, pessoas que ficaram nos devendo, que nos magoaram, etc. Ela joga meia dúzia de pessoas ali dentro, tu és o Cristo, nem eu te condeno. Ou então ela lembra de alguém que está doente, Tu és manifestação do Espírito perfeito. O Espírito perfeito habita em ti. Tu és o Verbo tornado carne. Só dando uma lembradinha da pessoa, vai para outra, dá uns perdão ali, faz ali um reconhecimento do Cristo em alguém que está com problema ou que está doente e solta.
solta e volta para a contemplação, né? Eu mesmo sou manifestação do Espírito. Nós estamos dando aqui um exemplo de como que isso pode se desdobrar dentro da consciência na meditação contemplativa, e ela vai descansar, ela deixa a mente flutuar dentro desses pensamentos, até que eles, de repente, ela percebe que pensou um novo pensamento que ela não imaginou que seria possível. Então a meditação está sendo conduzida intuitivamente pela própria presença na consciência dela. Eu mesmo sou manifestação do Espírito. Não há pensamento que eu possa produzir que me coloque em contato ou que tenha poder para isso. Então está assumindo consciência do Cristo. Eu sou o próprio Cristo e descanso nesta verdade, pois só existe um poder. Eu não posso produzir nenhum pensamento. Nenhum pensamento que eu tenha me coloca em contato com algo que já é. E ele vai descansando dentro daquilo, certo? Isso é meditação contemplativa. Lentamente, vagarosamente. Se ele achar que não está vindo nenhuma ideia boa para ele pensar na hora, né? Ele relaxa, aí de repente vem mais um pensamento, vem um outro. O importante é o descanso naqueles pensamentos da contemplação que ele estiver tendo. Não importa quais sejam eles, porque é um desenvolver deste contemplar. Até que ele surge uma ideia e uma outra. Então ele está sendo inspirado dentro da meditação para contemplar. Então não existe pensamento que nós possamos produzir para colocar em contato com algo que já é uma anulação do eu pessoal, né? E um reconhecimento da filiação divina. Sou filho de Deus, Deus está mais perto que o ar que eu respiro, descanso eu nessa verdade, etc, etc. Fala, Pai, teu servo escuta. Então ele vai descansando ali. Meu pensamento de bem e de mal não tem poder algum. Nem o meu pensamento de bem dentro desta meditação não tem poder. A única tarefa, o único objetivo é reconhecer a existência desta presença dentro de mim. O reino já está dentro de mim. Que nem ele fala aqui, acho que é no Descanso no Oceano do Espírito, aqueles 4 áudios que a gente indicou, para ouvir 10 vezes cada um até o fim do ano. Eu sei que o Mário já está no 5, já ouviu 5. Ele está fazendo? Então, aquilo ali vai, peraí, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Vai começar. Porque a gente ouve um, ouve outro, fica preocupado, ouve um, ouve outro, estuda, lê e tal. É uma experiência de avolumar os áudios insistentemente ali, alguns, indiquei esses 4, para fazer 10 audições com cada um até o fim do ano. 2 meses aí, nem isso. Para ver o que acontece? Ouvir ali, atento. De preferência atento, né? Pode fazer umas tarefas? Pode, até pode, né? Como é que vai proibir? Eu vou correntar vocês aqui agora. Eu vou embora para Minas. Na próxima aula eu volto. Quando eu chegar aqui vai estar iluminado da sala. Então, ele diz, acho que no Descanso no Oceano do Espírito, que ele diz que qualquer coisa que existe é o verbo tornado carne, portanto, manifestação deste Espírito invisível. Qualquer coisa que existe. Então não tem nada externo que eu não possa conseguir que eu já não tenha, porque é a manifestação do mesmo Espírito que habita em mim. Então eu tenho que adquirir, o que nós temos que adquirir? Primeiro que é algo que nós já temos. Nós devemos estar conscientes e alcançar algum grau de percepção, não é adquirir exatamente, é alcançar um grau de percepção desse suprimento interno, dessa paz, dessa harmonia. Porque o suprimento, essa paz, essa harmonia e essa consciência é a substância, lei e causa. Portanto, suprimento invisível. Reconhecer. Para poder descansar cada vez mais consistentemente nisso. Porque ele diz que não há nada que nós conseguir, que a gente venha tentar conseguir externamente, que possa vir até nós pela graça, sem que haja um grau de percepção da consciência deste suprimento. E este grau de consciência deste suprimento é percebido dentro da meditação, que é uma paz, que é uma harmonia, que é um suspiro, seja lá o que for. Mesmo que não seja nenhum efeito perceptível, é uma paz, um aprofundamento da consciência. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra
que procede da boca do Senhor. O Senhor aqui a gente esquece o Deus do bem e do mal e o Deus que castiga, gente, né? Pelo amor de Deus é redundante, mas serve. Pelo amor de Deus. Né? A palavra que procede da boca do Senhor é a palavra que vem do invisível. Do invisível. É a palavra que surge dentro da meditação contemplativa como um pensamento que nós nunca tivemos dentro da contemplação. Porque a manifestação, seja ela qual for, da calma, da percepção desse suprimento, que essa revelação interior, paz interior, ela se revela exteriormente como melhoria, benesse, cura, facilidade, pequenos testemunhos que vão se avolumando. Então é adquirir algum grau, e cada vez mais, da consciência da percepção deste suprimento. E aí isso tem que estar em algum grau na nossa consciência no horário vigiar. Que nem ele fala lá, acho que é no final do... Será que é no suprimento, parte 1? Que ele fala, eu tenho carne que o mundo não conhece. Essa carne que o mundo não conhece, que ele ainda chama de carne, é o espírito. A gente pode até voltar no assunto do viver de luz lá. Essa é a luz, a presença. Porque se não houver esse alimento de consciência da luz da presença, porque essa luz na consciência é para que nós vivamos a vida manifesta, o relacionamento, o amor, não o sexo, né? Transar, fazer amor é totalmente diferente. Olha, gente, quando não tem, dá do outro jeito mesmo, né? O carro, casa, apartamento, né? Viver isso em outro nível, consciente de que é a graça, alimento. O próprio Joel, ele viu que o organismo pediu, ele passava meses se alimentando de saladas, verduras, frutas e tal, mas de vez em quando ele largava aquilo e voltava para a comilança, porque ele falava que ele gostava de comida, certo? Ele falava, eu ainda tenho isso e não tem problema nenhum. Até tem uma citação dentro do... Então é adquirir algum grau da consciência desse suprimento, que é paz, que é harmonia, que é a presença. Então tem que haver uma ausência de desejo na prática. Não de desejo de realizações, mas de desejo sofrido por coisas. Tem uma passagem dentro acho que é no Jornada Espiritual, que ele está numa conversa agradável, lá está ele, a Emma, você lembra quem mais, Samir? Eles estão numa conversinha assim, meio de boteco não serve, é uma coisa mais sublime. Tomando um drink. Um café, um chá da tarde, é bem isso, não é? Tem a Lohane, está ele e está a Emma. E aí não sei se tinha mais alguém, não lembro. Eles estão conversando sobre gostos pessoais, louças, porcelanas, sedas, que a Emma gostava. Era um jantar e tinha esse casal, né? E qual o problema de ter esses gostos? Nenhum. Só que são gostos com a visão espiritual da vida. Então o suprimento invisível é para que nós vivamos uma vida, entre aspas, material, rica e farta e alegre, com coisas. Sem ser escravo, né? Porque as coisas também são manifestação do Espírito. É o Espírito tornado carne. E quem que nós somos enquanto carne? O próprio Espírito tornado carne. Quem é o suprimento? O Espírito. Nós temos que alcançar algum grau da compreensão, da percepção, do sentimento desse Espírito que é estado entre nós. Só buscá-lo, vivenciá-lo na rotina, dentro da meditação. É que esse assunto se avolumou aqui dentro da meditação, certo? Eu fui contemplando devagarzinho. Opa, peraí, calma, que não já fala. E ele é válido, Sandro, mesmo quando a gente ainda está muito morto, porque às vezes a gente não consegue separar os problemas. Sim. Começa a vir e a gente está tentando. E é desse jeito. Vem alguma coisa, você vem. Calma, tem que esquecer, é assim mesmo. Porque a pressão que ocorre no pensamento dos problemas, enquanto a gente está tentando contemplar, é a própria força que move a presença dentro do nosso pensamento. Não, quer dizer, não, para trás de mim, Satanás. É isso. Né? Não que tenha um Satanásão, um vermelhão, um capitão, um chifrudão, um espetão. Não, aí isso não tem poder, isso é um braço de carne. Fala, não, a graça de Deus é
Porque a graça de Deus é tudo que está diante dos nossos olhos o tempo todo. Porque se isso não for reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, que instante de presente que a pessoa está vivendo? Uma dúvida, professor. Eu acho, não sei se tem a ver. Esses insights que gênios ou não têm, eureka, a maçã que cai, e o Newton percebe as leis, vem daí? Exatamente, dessa presença, desse espírito visível. Einstein sabia disso. O Einstein quebrava a cabeça, mas as ideias e as soluções só vinham quando ele entrava num silêncio profundo dentro dele. Olha, ele praticava a presença sem saber. Ele queria conhecer a mente de Deus. Na verdade, ele já estava tateando conhecer a mente de Deus. Deixava um caderno e um lápis na beira da cama. Imagina se o Einstein tivesse durado mais 50 anos. Fatalmente teria ficado amicíssimo. Nem sei quanto que o Einstein morreu e o Joel morreu. Teria sido obrigado, com certeza. Não, com certeza não sei. Não tinha não sei o que eu fiquei de comentar na segunda parte da aula? Ah não, é o negócio que eu vou pôr lá do Brown, não sei o que. Einstein morreu em 55, Joel em 64, foram vivos na mesma época. Mas não trocaram uma figurinha, com certeza. Einstein trocou uma ideia com Jung e tal e tudo, Bohr, né? Niels Bohr era amigo dele. Vamos lá. Embora discutiu muito. A gente fez a meditação, né, antes de iniciar a segunda parte da gravação da aula. É nesse momento? É aqui? Nesse momento? É nesse momento, no presente, aqui agora? Não, a presença. A presença. Já lemos nesse momento? Sim. A presença interior torna-se também um poder interior. Gente, o curso de terapia foi mais raso, 56 aulas que tem lá no YouTube. Esse aqui é um mais profundo em relação a aspectos da prática, da consciência. Tanto que de vez em quando a gente fala, lembra o nome sombra aqui, mecânica quântica, praticamente nada, porque metafísica é isso aqui. Conceito básico de mecânica quântica, os abstratos, nem interessa mais para nós nesse nível aqui já. É bom conhecê-lo e saber, porque é para entender o invisível. Pô, existe o invisível, que é o verbo tornar carne, que é os átomos manifestos. Pronto, acabou. Né? Mas qual é o maior incentivo que pode ser tirado de assistir essas aulas depois? Ou para vocês que estão aqui participando? É de ver como que a gente pode ler, reler, aprofundar, interpretar e trazer isso como vivência consciente para qualquer instante. De todos os aspectos da nossa vida, da rotina, do trabalho, tudo calçado em um poder, uma presença, consciência. Porque não é para assistir a aula e aprender, aprendi, fui lá, fiz o curso. Não é curso, né? Então é um incentivo para leituras e releituras das obras de Joel, para ouvir e reouvir os áudios, para volumar isso até que isso tenha se tornado uma reinterpretação constante da realidade, né? A presença interior torna-se também um poder interior. Quanto mais consciente desta presença interior, mais poder, e não é um poder interior pessoal da pessoa, é um poder impessoal. A presença interior torna-se também um poder interior. De uma experiência fugaz, transforma-se em consciência contínua. De experiências fugazes, isso vai se tornando uma consciência cada vez mais contínua. A gente fica cada vez menos roubado pelo modo automático. Cada vez menos. A força da dor e do prazer na vida externa diminui, enquanto nos tornamos conscientes de um poder interior que é real e que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Aqui, ó. Enquanto nos tornamos conscientes de um poder interior que é real, embora seja um poder interior real, onipresente, e um poder
ele é a sutileza da suavidade, certo? Ele se assemelha ao silêncio, ele é a própria harmonia. Então não é um poder, que poderzão que eu estou aqui agora. É o contrário, é a sutileza da suavidade, é a presença. Então, a força da dor e do prazer na vida externa diminui, enquanto nos tornamos cientes de um poder interior que é real e que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Enquanto nos tornamos cientes, lentamente, gradualmente, se tornando cientes de um poder consciente. E que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Ou seja, ele é guiado pela verdade, pela palavra, pela receptividade ao Espírito onipresente. A presença é uma afinação da consciência. Num termo mais básico do estudo espiritual planeta Terra, é mediunidade. Só que ele é médium do Espírito onipresente, da harmonia. Deus apoia meus caminhos. Né? Não há mais o medo do mundo exterior, nem há o prazer intenso nas alegrias do mundo exterior. Isso não significa que ele não vai ter prazer nenhum, tá? É o contrário, tá? Há um prazer muito maior nas coisas da vida, porque ele reconhece a fonte de tudo. Não há mais o medo do mundo exterior, nem há o prazer intenso nas alegrias do mundo exterior. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir a falta. Não significa que ele não vai tê-los nunca. É que no momento em que ele não tiver no momento de prazer e regozijo, ele vai sentir a mesma harmonia, a mesma. E naquele momento de um prazer, seja de qual for, ele vai tê-lo no nível de consciência superior. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir a falta. Porque se a pessoa interpretar de forma medíocre, ela vai falar, então pode ser que a minha experiência me leve a não ter nada nunca e eu vou ficar no nada, sentindo uma harmonia sem nada, aí eu não quero. Eu acho que a experiência de ter gratidão mesmo Também pensei tem, isso. né? Que é a gratidão que você espera e você agradece coisas que não tem, já é o não sentir falta, né? Porque sentir gratidão vai trazer o quê? Vai trazer experiências. Se o acréscimo não for uma experiência rica e farta, de harmonia, alegria e felicidade, porque rica e farta coisas, também pode acontecer, geralmente acontece em algum grau, mas acontece no mesmo grau em que a consciência está tomada, permeada ou vivenciando esta realidade aqui. Então não vai acontecer assim, que nem o Joel fala num desses áudios aqui, que achar que vai se tornar um Cristo com poucos anos de prática é completa ilusão. Não um Cristo Jesus, tá? Um Cristo praticante. O Pai em nós. Mas desde o primeiro ou segundo ano de prática, desde o primeiro e o segundo, toda a vida interior da pessoa é completamente transformada. Gente, diminuir 20 ou 30% do sofrimento no primeiro ou no segundo ano é uma coisa absurda e inimaginável para o conhecimento psicológico, psicanalítico do planeta Terra. Inimaginável. Diminuir 20 ou 30% do sofrimento interior na vida de uma pessoa é inimaginável para a enorme maioria dos religiosos do planeta Terra. Porque eles alcançam algum grau de compreensão, mas não saem da dor, de certas frustrações, limitações e carências. Porque eles estão calçados no bem e no mal. Porque eu vou pegar um número baixo. Se 10% dos religiosos do planeta tivessem diminuídos dentro de si 20 ou 30% de suas frustrações e decepções, eles seriam um testemunho tão forte de prosperidade, vamos pegar para o lado que interessa para a maioria, né? Que toda a humanidade já teria compreendido isso. E isso não acontece por quê? Porque a religiosidade do planeta Terra está calçada no bem e no mal, sendo que não há mal em Deus.
Como que não? Nós estamos vendo aí. É lógico, que tudo é possível aquele que crê. A voz foi dada por todo poder, acreditar no bem e no mal, o problema seu aí, ô. Durma com esse barulho. E se você não fizer o certo, você vai pro inferno. Ixi. Durma com esse barulho. Aqui, ó. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir a falta. O que passa a existir é uma alegria interior que não precisa de estímulos externos. Ela não precisa do estímulo externo para sentir alegria interior. E sendo que esse é um sentir de harmonia, você acha que ela vai ter desarmonia na vida? Não, ela vai ter os acréscimos, não é? Ou então os acréscimos é mentira. Como os acréscimos não são mentira, é melhor cair de cabeça no assunto. Nesse estado de consciência, reconhecemos Deus como sendo a luz interior, ou no mínimo, sentimos esta luz como uma emanação de Deus. Deus é sentido como uma presença divina, ou uma influência interna. Não fala que é Deus vivo? Deus não pode estar morto, gente. Deus é a única vida que existe e que tudo manifesta, embora seja invisível. E é sentido por aqueles que entram em contato com o homem que encontrou seu eu profundo. Reflete-se na saúde e no seu sucesso. Irradia dele como os raios irradiam do sol. O caminho da prática inevitavelmente leva a uma reforma interior, um descanso interior. Esses 20 ou 30% de mudança interior, de compreensão da vida no primeiro, no segundo ano da prática, certo? Isso é uma revelação interior dessa compreensão da vida, que inevitavelmente leva a uma melhora da vida humana, porque não é sentimento que é realidade. Então, se ele não vai estar sentindo carência há quanto tempo já? Ele vai estar reinterpretando a realidade com que consistência, com que sabedoria já, que ele nunca imaginou que seria possível. Ocorre uma mudança na vida externa, que é a manifestação dele. Reflete-se na saúde e no seu sucesso, irradia dele como os raios irradiam do sol. Por isso que começa lentamente, quase de uma vontade. É aqui e ali, né? Porque é amor, ele está sentindo um pouquinho, vai ter um pouquinho da manifestação em algum grau. Por isso que começa interiormente. Aí ele começa a vivenciar essa compreensão interior em todas as situações, até que ele atravessa o tal do deserto pessoal das crenças limitantes. Encontrando sua vida interior, o que passa a existir é uma alegria interior, que não precisa de estímulos externos. Encontrando sua vida interior, o homem encontra a paz, a alegria, a harmonia e a segurança. Porque se isso aqui não for desse jeito aqui, gente, como que Deus é onipresente e um poder e o reino está dentro de vós? Então o caminho é para dentro. Não é a projeção, é a consciência. 2 menos 2 tem que ser 4. Aqui. Encontrando sua vida interior, o homem encontra paz, alegria, harmonia e segurança. Mesmo em meio a um mundo tão decadente, ele permanece indiferente e intacto. E é a exata presença do ser imortal. Ele começa a sentir a imortalidade. Ele vai morrer, esse corpo aqui. Importa. Ele começa a sentir a imortalidade porque não há sofrimento diante das discórdias humanas. Então é leitura, releitura, áudio, meditação, orar e vigiar. Isso começa a ser vivenciado. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, o sentido espiritual ou a Cristo consciência, nós não mais nos sentimos limitados pelos termos aqui ou acolá, agora ou depois. O que há é um entrar e sair sem qualquer sentido de espaço e de tempo, em desdobrar-se sem graduações, uma percepção sem um objeto. Isso é abstrato.
uma percepção sem objeto. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, mesmo num grau pequeno, uma compreensão, o sentido o sentido espiritual ou a Cristo consciência, mesmo no estabelecimento do grau 1 da prática, a pessoa já deixa ela deixa de temer a vida, porque a reinterpretação leva ela a um não temor e uma segurança interna, que não é pessoal, mas é a própria presença nela, mesmo no grau 1, que ela vai se perceber como espírito. Ela não vai ficar pensando isso o tempo todo, mas ela abandona o temor. Então ela olha para as pessoas, para as coisas, para as situações, com a consciência de um poder, reinterpretando o tempo todo. É isso que ele está falando. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos mesmo em parte o sentido espiritual, mesmo numa pequena parte, ou a Cristo consciência, não mais nos sentimos limitados pelos termos aqui ou acolá, agora ou depois. O que há é um entrar e sair sem qualquer sentido de espaço. Ele transita, é uma consciência transitando. Transcende espaço-tempo. Aqui, acolá, espaço. Agora e depois, tempo. Transcende espaço-tempo. Um desdobrar-se sem graduações, uma percepção sem objeto. Então, uma anulação do eu pessoal para um viver real da harmonia interna. Não tem, eu consegui, nossa, até agora eu evoluí, olha, até agora eu tenho evoluído, olha o que eu já consegui. Se houver essa fala dentro dele admitindo que ele evoluiu ou que ele conseguiu, ele está achando que ele conseguiu. Como que ele conseguiu algo que já é? Não, ele passou a se tornar parte de algo que já é. Ele desfruta de maior liberdade. Perfeito. Que a liberdade fosse libertará, né? Então aqui é a libertação. Exatamente. Ele está liberto. Está se libertando cada vez mais. Né? Então esses 20 ou 30%... Ao físico mais. Ele transita no espírito. Ele tem percepção espiritual, perfeito. Isso é o quê? É os 20 ou 30% de libertação no primeiro, segundo, terceiro ano da prática. O que não deixa de impor maior responsabilidade. Porque ele é mais consciente. Como ele vai transitar e com quais valores.